Meu filho tinha medo de mim. Então eu o abracei. Ele me disse que nunca pensou que eu o consideraria como meu. Eu não chorei. Apenas prometi mudar. Eu magoava constantemente meu marido, que me amava de todo o coração, apenas para estar com meu primeiro amor. Mas, no fim, fui traída. Pelos meus amigos e por aquele suposto grande amor. Quando recuperei minhas memórias, me afastei imediatamente deles. E voltei para os braços do meu marido. Depois de levar uma pancada na cabeça. Com um livro que caiu do céu. Literalmente. Memórias novas apareceram na minha mente. E, por causa delas, tudo o que eu sentia pelo meu primeiro amor desapareceu instantaneamente. Quando acordei, ainda estava meio confusa, achando que estava num porão escuro e úmido. Todos os dias eu pensava em como ganharia dinheiro. Porque, se não conseguisse, acabaria na rua no dia seguinte. Olhei ao redor e vi o quarto decorado com luxo. Tudo arrumado exatamente como eu gosto. As memórias extras eram tão vívidas que pareciam um recado do céu. Se continuar sendo tola, vai bater no fundo do poço. Abri as cortinas e vi um enorme campo de rosas. Adrian, meu marido, havia contratado jardineiros profissionais só para plantar aquelas flores. Toda a decoração da casa, até a última flor no jardim, foi pensada com base nos meus gostos. Mas eu costumava ver tudo aquilo como uma gaiola dourada. Peguei o celular e, como imaginei, havia várias mensagens da minha melhor amiga, Raquel. Tínhamos combinado de sair 3 dias atrás. Mas o livro me derrubou antes de eu sair de casa. E tudo foi por água abaixo. Adrian te trancou de novo. Ele é louco. Vou te ajudar a fugir. Joaquim ainda está te esperando. Não consegui segurar a risada. Ela chamou Adrian de louco, mas usou todos os truques possíveis para seduzi-lo. Assim que eu fui embora. E Joaquim, meu primeiro amor, aquele que supostamente ainda me amava, já tinha ficado com metade do mundo. Nas novas memórias, cheguei a tentar o suicídio para forçar Adrian a me dar o divórcio. Ele ficou arrasado, em pedaços. Mas ainda assim me deixou com a maior parte dos bens. Pena que tudo foi parar nas mãos de Joaquim, que me enganou rapidamente. Só aí percebi que tudo tinha sido uma ilusão. Não respondi a Raquel há 3 dias. E dava para ver que ela estava nervosa. Continuava mandando mensagens, tentando envenenar minha relação com Adrian, enquanto pintava Joaquim como o grande amor da minha vida. Adrian volta do exterior em 2 dias. Vai ser sua última chance. Os passos de Adrian sempre foram um mistério. Mas eu sabia até o dia exato da volta dele. Isso só mostrava que ela tinha gente espionando os movimentos dele. Parei um momento e abri nossa conversa. Todas as mensagens eram dele. De bom dia a atualizações do voo. Mas eu nunca tinha respondido. A última mensagem era da noite passada. Adriana avisou que o voo foi antecipado. Estou voltando hoje. Antes mesmo de terminar de ler. Uma dor de cabeça forte me tomou. Mas, dessa vez, senti uma tristeza enorme. Ok. Vou te esperar. Se cuida. Boa viagem. Logo depois de mandar a mensagem certa, ouvi uma movimentação lá embaixo. Um carro tinha parado na entrada da casa. Um garotinho, de uns 5 anos, desceu do carro com a mochilinha da escola nas costas e algo nas mãos. Ao entrar no portão, todos que passavam o cumprimentavam, porque ele era o nosso filho, meu e de Adrian. E como era a cara do pai, eu nunca consegui me apegar a ele. Lembro de uma vez escutar ele perguntar ao pai: papai, será que é porque eu sou malcriado que a mamãe não me ama? Adrian o pegou no colo, acariciando o rostinho dele com doçura. Talvez seja porque você se parece demais com o papai. Quando desci, nosso filho tinha acabado de entrar. Assim que me viu, os olhinhos dele brilharam. Mas ele se aproximou com cautela, me observando até notar o hematoma na minha testa. Os olhos se arregalaram e ele correu até mim. O que aconteceu com sua cabeça? Foi só um acidente, filhote. E você? Foi bem na escola essa semana? Vendo aquele rostinho tão atento, não resisti e limpei o suor da testa dele com a mão. Ele se assustou um pouco, mas imediatamente segurou firme a minha mão. Fui muito bem. Até ganhei uma estrelinha dourada da professora. A governanta nos olhou nervosa e se aproximou devagar. Professora jovem. Que tal brincar com o menino? E deixar a senhora descansar um pouco? Nosso filho me olhou com pena. Claramente sem querer sair. Mas soltou minha mão. Quase nunca tínhamos momentos como esse. Antes eu sentia uma mistura de amor e culpa por ele. Mas agora tudo o que eu queria era recuperar o tempo perdido. Eu posso conversar com o meu próprio filho, não posso? Levantei a sobrancelha. A governanta se encolheu e recuou imediatamente. Aparentemente, meu comportamento anterior tinha deixado todos em alerta. Só meu filho me olhava sem entender, com as mãozinhas gordinhas mexendo na barra da camiseta. Depois de um tempo, ele finalmente venceu a timidez. Mamãe, quer ver minha estrelinha dourada? Só então percebi que ele a segurava o tempo todo. Assenti com a cabeça. Na hora, ele abriu um sorrisão. E me entregou a estrelinha com muito orgulho. Está linda. Meu bebê é muito esperto. Todos ao redor ficaram boquiabertos. Ele ficou tão empolgado que passou o resto do dia sem parar de falar, brincando por perto, sem se afastar muito, jogando olhares rápidos para mim. No fim, não resisti e o chamei pro colo. Quer sentar no colo da mamãe e brincar mais um pouquinho? Ele se levantou, olhou para os lados com certa dúvida, e depois sorriu todo animado. Correu até mim e se sentou no meu colo, levantando os olhinhos de vez em quando para ver minha expressão, enquanto brincava. Quer brincar com os brinquedos ou ler uma historinha? Por trás daquele comportamento contido, havia uma carência enorme de amor materno. Ele sempre andava nas pontas dos pés perto de mim, com medo de me incomodar. E isso partia meu coração. Abracei ele apertado.
Está tudo bem agora, meu amor. A partir de hoje. A mamãe vai fazer tudo com você. Passei o dia todo brincando com meu filho. Quando anoiteceu, eu estava mais cansada que o normal. Assim que minha cabeça encostou no travesseiro, no meio da noite. Senti um frio estranho ao meu lado. Tentei puxar o cobertor, mas minha mão foi travada por algo. Um corpo pesado sobre mim, que mal me deixava respirar. Abri os olhos, ainda meio sonolenta, e encontrei um par de olhos amendoados. Fiquei hipnotizada na hora. Adrian era inegavelmente lindo. Isso, eu nunca poderia negar. Os olhos puxados, sedutores. Com uma pintinha logo abaixo. Na primeira vez que nos vimos, cheguei a pensar. Essas lendas sobre espíritos de raposa devem ser verdade. Por quê? Fala sério. Um homem de terno completo. Que te seduz só com um olhar surreal. Oi, Avelã. A voz dele praticamente ronronava. Baixa, como um feitiço. Quanto tempo, hein? Sentiu minha falta? Os dedos frios dele desceram pelo meu rosto, escorregando até o pescoço. E eu me arrepiei toda. Solta minhas mãos primeiro. Solta minhas mãos primeiro. Adrian sorriu de canto, aquele sorriso torto que sempre me deixava sem ar, e soltou devagar meus pulsos, como se quisesse prolongar o contato. O calor das mãos dele sumiu e deu lugar a um vazio quase imediato, mas eu não deixei transparecer. Mantive o olhar firme, apesar do coração disparado. Você está diferente, ele murmurou, os olhos fixos nos meus. Tem algo no seu olhar, está mais calmo. Engoli em seco. Como ele sempre conseguia perceber essas coisas? Talvez seja porque, pela primeira vez em muito tempo, eu acordei, de verdade. Adrian se recostou na cabeceira, cruzando os braços. Mesmo naquela posição despreocupada, a aura que emanava dele era imponente, magnética. Ele me observava como se procurasse alguma rachadura, alguma prova de que aquilo era apenas mais uma das minhas fases. Você leu o livro, não foi? Meu corpo congelou. Como? Como você sabe sobre isso? Ele não caiu do céu. Eu mandei jogarem. Achei que se você mesma visse o que estava esquecendo, talvez tivesse uma chance. Levantei na cama, o sangue fervendo nas veias. Você me jogou aquilo na cabeça? Não. Pedi que jogassem na sua direção. O resto foi azar. Ele deu de ombros, como se aquilo fosse um detalhe irrelevante. Tentei levantar, mas ele me puxou novamente, com firmeza. Não com violência, Adrian nunca precisou levantar a voz ou a mão para me dominar, mas com aquele tipo de firmeza que te desmonta por dentro. Você lembra de tudo agora? Assenti, sentindo um nó na garganta. E ainda assim, está aqui. Comigo. Com o nosso filho. A voz dele suavizou, quase como se estivesse com medo da resposta. Eu deveria ter ficado desde o início. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não havia desculpas que pudessem apagar o que eu fiz, mas o simples fato de admitir aquilo parecia quebrar alguma muralha invisível entre nós. Ele se aproximou, os olhos brilhando. Eu esperei por esse momento todos os dias. Mesmo quando você me olhava com ódio, mesmo quando me culpava por coisas que nem lembrava direito. Eu nunca deixei de te amar. As palavras entraram em mim como flechas. E o nosso filho, ele te ama. Mesmo quando você era distante. Ele te esperava. Engoli o choro, mas ele escapou nos olhos. Adrian me puxou para um abraço apertado, e eu me permiti ser pequena nos braços dele pela primeira vez em anos. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de panquecas. Desci devagar e encontrei meu filho com um avental enorme, segurando uma espátula, enquanto Adrian supervisionava tudo de perto. Surpresa, ele gritou, me vendo na porta. Sorri largo, o peito preenchido por algo que não sentia há tempos. Amor. Segurança. Pertencimento. Sentei com eles, comi panquecas, ri das caras engraçadas que meu filho fazia. E quando Adrian me olhou por cima da mesa e sussurrou, bem-vinda de volta, Azel, eu soube que, finalmente, estava em casa. Os dias que se seguiram foram uma mistura de reencontros, dúvidas e pequenas vitórias. Adrian não era o homem perfeito, ninguém é, mas sua presença constante era um bálsamo para minha alma ferida. O nosso filho, antes tão tímido e distante, começou a se abrir. Ele ria mais, abraçava com mais confiança, como se sentisse que finalmente podia ser ele mesmo sem medo. Eu passei a enxergá-lo não só como meu filho, mas como um elo vivo que nos unia, Adrian e eu, com força renovada. Eu sabia que o passado não desapareceria assim tão fácil. Aquele buraco negro que eu tinha vivido, a sensação de estar perdida em uma vida que não era minha, ainda lançava sombras. Mas, agora, havia uma luz. Uma esperança tênue, mas real. Adrian me mostrou que amor não é só paixão, não é só fogo. Amor é também paciência, cuidado e, sobretudo, perdão. Uma tarde, sentados no jardim que ele fizera especialmente para mim, observei o pôr do sol enquanto meu filho brincava com uma borboleta que pousou na flor ao lado. Adrian segurou minha mão, silencioso. Você vai ficar bem, Azel. Estamos juntos nisso. Sempre. Eu assenti, sentindo a firmeza daquela promessa. Pela primeira vez em muito tempo, não tive medo do futuro. Obrigada, sussurrei, com os olhos marejados. Ele sorriu, aquele sorriso que não precisa de palavras para dizer tudo. E, naquele momento, eu soube que, apesar de tudo que perdi e tudo que sofri, ainda havia muito para reconstruir. Uma vida nova, real e cheia de amor, nos esperava. Nas semanas que se seguiram, nossa rotina começou a ganhar ritmo. As manhãs com meu filho, os pequenos gestos de cuidado de Adrian, as conversas sinceras que antes não existiam, tudo isso ia reconstruindo os pedaços do que fomos e do que poderíamos ser. Mas as sombras do passado não desapareceram completamente. Certas noites, quando a casa dormia, eu sentia o peso da dor que carreguei por tanto tempo, as traições, a solidão, o medo. E, por mais que Adrian estivesse ao meu lado, havia feridas internas que precisavam cicatrizar. Certa noite, sentada na varanda, olhando para as estrelas, Adrian se juntou a mim. Você sabe que não precisa carregar tudo sozinha, certo? Ele falou baixinho, passando o braço ao redor dos meus ombros. Eu respirei fundo. Eu sei. Mas às vezes é difícil confiar. Difícil acreditar que as coisas podem ser diferentes. Ele apertou minha mão. Eu vou provar para você, todos os dias, que podemos ser diferentes. E assim, lentamente, fomos curando juntos. Nos finais de semana, levávamos nosso filho ao parque, sorrindo com sua alegria simples, suas descobertas inocentes.
Era nesses momentos que a felicidade se tornava real e palpável. E mesmo quando as dúvidas tentavam invadir minha mente, eu encontrava força naquele pequeno ser, naquela família que estava renascendo. O passado havia sido cruel, cheio de mentiras e dor. Mas o presente, este presente, era nosso recomeço. Eu estava pronta para viver. Para amar. Para ser amada. E, pela primeira vez em muito tempo, eu podia dizer, com toda a certeza do mundo, estava em paz. Com o passar dos meses, Adrian e eu fomos reconstruindo não só nosso casamento, mas também a confiança que o tempo havia destruído. Cada conversa difícil, cada lágrima compartilhada, nos aproximava mais. Eu aprendi a abrir meu coração de novo, a aceitar o amor sem medo. Nosso filho florescia nesse ambiente de amor e segurança, e isso me enchia de esperança. Eu via nele a promessa de um futuro melhor, uma vida diferente daquela que eu tinha conhecido. Ele era o elo que nos mantinha firmes. Mas a paz que conquistávamos foi abalada quando, numa manhã tranquila, uma mensagem inesperada chegou ao meu celular. Era uma foto. Esteban. Ele estava vivo, sorrindo, mais perigoso do que nunca. Aquele homem, que parecia ter desaparecido para sempre, estava de volta. E com ele, todas as feridas antigas ameaçavam se abrir de novo. Adrian percebeu minha mudança instantaneamente. O que foi, Azel? Mostrei a mensagem. O sorriso dele se tornou sombrio. Ele nunca vai desistir, não é? Eu balancei a cabeça, o medo apertando meu peito. Não desta vez. Mas estamos juntos. E juntos, decidimos que não deixaríamos o passado destruir o futuro que tanto lutávamos para construir. Nos preparávamos para a tempestade que viria, mas pela primeira vez, não estávamos sozinhos. Eu estava pronta para enfrentar Esteban e tudo o que ele representava, com a força que só o verdadeiro amor pode dar. Nos dias seguintes, Esteban começou a se insinuar de formas sutis e perigosas. Mensagens anônimas, encontros inesperados, olhares que cruzavam no mercado, na escola do nosso filho, em lugares onde menos esperávamos. Sua sombra parecia crescer, tentando reescrever o passado e destruir a paz que eu e Adrien estávamos construindo. Mas nós não estávamos mais sozinhos. Com cada tentativa de Esteban, minha determinação se fortalecia. Adrian, sempre vigilante, assumia uma postura protetora, enquanto eu encontrava coragem na minha própria voz, que por muito tempo fora silenciada. Uma noite, decidimos encarar Esteban de frente. Convidei-o para um encontro em um café discreto, para esclarecer o que ele queria, ou melhor, para deixar claro que eu não tinha mais nada a ver com aquele homem do passado. Quando Esteban apareceu, o ar se encheu de tensão. Seu sorriso era calculado, arrogante. Você realmente acha que pode fugir de mim para sempre, Azel? Ele disse, tomando um gole de café. Eu não estou fugindo, respondi firme. Eu estou vivendo. Com meu marido, com meu filho. Não vou deixar você destruir isso. Ele riu, um som frio e vazio. Você acha que eu vim aqui para destruir? Eu vim para oferecer uma chance de recomeço. Só precisa abrir os olhos. Eu balancei a cabeça. Eu já vi tudo o que você tinha para oferecer. Foi dor, mentira e sofrimento. Eu escolhi a verdade, escolhi a vida. Antes que ele pudesse responder, recebi uma mensagem no celular. Era Adrian, estou chegando. Não se preocupe. Esteban percebeu que perderá o controle e saiu abruptamente. Quando Adrian chegou, me envolveu em um abraço seguro. Eu sabia que, enquanto estivéssemos juntos, nenhum passado sombrio teria poder sobre nós. Era o começo de um novo capítulo, não sem desafios, mas com a certeza de que o amor verdadeiro é a maior força que existe. Nos dias que se seguiram ao encontro tenso com Esteban, a tensão no ar não desapareceu. Cada som estranho, cada mensagem inesperada fazia meu coração disparar. Esteban não estava disposto a desistir, e eu sentia que seu próximo movimento poderia ser imprevisível, perigoso. Adrian e eu conversávamos constantemente, traçando planos para proteger nossa família. Ele contratou segurança particular, reforçou a segurança da casa, e mesmo assim, nenhuma medida parecia suficiente para conter o espectro que Esteban representava. Porém, havia algo dentro de mim que mudava a cada dia, a minha própria força. Eu não era mais aquela mulher assustada, vulnerável. Cada lágrima que derramei, cada noite em claro pensando no futuro, tinha me feito mais resistente. Certa madrugada, enquanto o silêncio da casa parecia pesar no ar, recebi uma ligação. Era uma voz distorcida, ameaçadora, que não deixava dúvidas sobre a identidade do interlocutor. Você acha que pode escapar de mim, Azel? Eu ainda sou parte da sua história, e vou ser o fim dela, se você deixar. Meu corpo tremeu, mas minha voz saiu firme. Esteban, você perdeu essa batalha há muito tempo. Eu me recusei a ser sua vítima. Ele riu, um som gelado e cruel. Veremos. A vida sempre dá uma maneira de nos derrubar. Depois da ligação, fui para o quarto, onde Adrien e nosso filho dormiam. Olhei para eles e senti uma onda de proteção e amor que me encheu. Não vou deixar que ele nos destrua, pensei. Nem hoje, nem nunca. O sol nasceu trazendo uma nova promessa. Saí para o jardim, onde as rosas, plantadas por Adrien, brilhavam sob a luz matinal. Sentei-me e deixei o ar fresco preencher meus pulmões. A vida era complicada, cheia de feridas abertas e batalhas difíceis, mas também cheia de beleza, pequenos milagres e momentos preciosos. Eu não precisava enfrentar essa guerra sozinha. Adrien me chamou para o café da manhã. Nosso filho corria alegre pelo corredor, com aquela inocência que renovava minha esperança. Quando nos sentamos à mesa, senti uma tranquilidade nova, embora o futuro ainda fosse incerto. Estamos juntos, disse Adrien, pegando minha mão. E nada pode destruir nossa família. Sorri, sabendo que a verdadeira luta não era contra Esteban, era por nossa própria redenção, pela reconstrução de uma vida marcada pelo amor e pela coragem. E assim, com cada amanhecer, me fortalecia para encarar o que viesse, com a certeza de que, no final, o amor verdadeiro sempre prevalece. As semanas se passaram e, apesar de todos os esforços, Esteban continuava rondando nossas vidas como uma sombra ameaçadora. Não importava onde eu estivesse, parecia que ele estava sempre um passo atrás, esperando o momento certo para agir. Adrien intensificou a segurança, contratou pessoas confiáveis, e mesmo assim, uma sensação inquietante permanecia no ar. Eu sentia que Esteban não iria desistir tão facilmente. Ele queria algo mais do que apenas me atormentar, ele queria controlar tudo, destruir a felicidade que eu e Adrien tentávamos construir. Uma noite, após colocar nosso filho para dormir, Adrien e eu sentamos na sala, tentando planejar os próximos passos. Ele está ficando mais ousado, disse Adrien, a voz carregada de preocupação. Recebi uma mensagem hoje de alguém que não consegui identificar.
Esteban está tentando nos manipular, jogar um contra o outro. Eu assenti, sentindo um nó na garganta. Ele não vai conseguir. Estou mais forte agora, e tenho você e nosso filho. Nada vai nos separar. Decidimos agir. Era hora de virar o jogo. Começamos a investigar Esteban, suas movimentações, seus aliados. Com a ajuda de um detetive particular, descobrimos que ele estava envolvido com pessoas perigosas que o auxiliavam em suas tentativas de manipulação e intimidação. Mas o que mais me chocou foi descobrir que ele tinha documentos falsificados para manter seus bens, os quais ele havia roubado após sua morte falsa, e planejava usá-los para tentar destruir Adrian e a mim financeiramente. Sabendo disso, preparamos uma estratégia para desmascará-lo publicamente. Queríamos mostrar a verdade para todos, para que ninguém mais fosse enganado por ele. No dia marcado, durante um evento social em que Esteban se sentia seguro, confrontamos-o com provas irrefutáveis. Ele tentou negar, mas quando o detetive apresentou os documentos, seu sorriso arrogante desapareceu. A multidão que assistia ao confronto começou a murmurar, e os olhares que antes eram de admiração se tornaram de reprovação. Esteban foi finalmente exposto. Mas ele não se rendeu. Antes que pudéssemos respirar aliviados, ele ameaçou destruir tudo que eu amava se não recebesse um último encontro comigo, um desafio final. Sabia que recusar poderia significar mais dor para nossa família, mas aceitar poderia ser perigoso demais. Porém, dessa vez, eu não estaria sozinha. Adrian estava ao meu lado, pronto para enfrentar qualquer tempestade. E assim, preparei-me para o confronto que poderia mudar para sempre o rumo das nossas vidas. Ponto chegou o dia marcado para o último encontro com Esteban. Escolhi um local neutro, um velho galpão abandonado na periferia da cidade, um cenário perfeito para um confronto longe dos olhares curiosos e das câmeras. Adrian insistiu em me acompanhar, mesmo sabendo do risco. Eu sentia seu apoio firme, e isso me dava força para enfrentar o passado de uma vez por todas. Ao chegarmos, o ar estava pesado, carregado de tensão e memórias amargas. Esteban nos esperava, sua expressão era um misto de arrogância e fúria contida. Vocês acham que ganharam, não é? Ele começou, sua voz gelada, mas eu ainda controlo as peças desse jogo. Adrian deu um passo à frente, olhos fixos em Esteban. O jogo acabou. Você perdeu sua chance. Esteban riu, um som cruel, e apontou para mim. Você ainda me deseja, Azel. E sabe que eu sou a única coisa que realmente mexe com seu coração. Respirei fundo, sentindo toda a dor e força que acumulava dentro de mim. Você é passado. Eu escolhi minha vida, minha família, e não vou deixar você destruí-la. Então, ele avançou com um soco, a violência física sendo a última tentativa de impor seu domínio. Mas Adrian estava preparado. Em um movimento rápido, ele bloqueou o golpe e segurou Esteban com firmeza. Chega, Esteban. Isso termina aqui. Esteban lutou, mas a determinação e união entre mim e Adrian eram inquebráveis. Aos poucos, ele foi sendo dominado. Foi quando a polícia, alertada previamente por nós, entrou no galpão, prendendo Esteban em flagrante. Enquanto ele era algemado, lançou um último olhar cheio de ódio para mim. Você vai se arrepender, ele disse, isso não acabou. Eu sabia que o caminho seria longo, mas finalmente, o fantasma que me assombrava havia sido enfrentado e derrotado. Nos dias que se seguiram, reconstruí minha vida com Adrian e nosso filho, fortalecida por tudo que passei. O amor verdadeiro venceu, e aquela história sombria deu lugar a uma nova era de esperança e felicidade. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Me siga também nas redes sociais para mais conteúdos exclusivos. Até a próxima!